Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV, 7 horas 5 minutos, mais 30 segundos. Não param os escândalos no internacional, referentes aos anos de 2015, 2016 e adjacências. Porque agora o próximo que vem aí não é o de 9 milhões de obra que pegaram o dinheiro com uma nota fria e não houve obra. Eu brincava na época que devia estar no céu a obra, porque não aparecia nunca, né? O próximo escândalo que vai estourar, professor Enio Alexandre Bayer, é referente às divisões de base. Não sei se vai ser um escândalo muito forte, não sei se vai ser um escândalozinho, não sei se efetivamente vai estourar, mas há uma investigação correndo, e isso é notícia, da época do Pellegrini no comando das divisões de base do Internacional. Boa noite. Boa noite. Na verdade, o Internacional, mais uma vez, é pioneiro. Pioneiro no sentido de fazer que quem milita no futebol, quem se envolve com o futebol, ouve falar desse tipo de coisa há muitos e muitos anos e certamente não só no Internacional. Então, há anos que se ouve os clubes nos seus conselhos deliberativos com aquela história de não podemos investigar, não podemos punir, porque isso vai denegrir a entidade, não é a entidade que se diz, vai denegrir a nossa equipe, o nosso clube, então vamos esconder, vamos abafar. REC, tu é veterano nisso. O Internacional, pioneiramente, abre os seus arquivos, abre os seus documentos, chama o Ministério, primeiro faz uma comissão interna de sindicância, pelas conclusões dessa comissão, chama o Ministério Público. Não foi o Ministério Público que veio ao Internacional, ele foi chamado pelo Internacional. Então eu espero que isso realmente sirva de modelo a toda a terra, a todos os outros clubes, que outros clubes verifiquem, investiguem sem medo. Isso não diminui o Internacional, muito pelo contrário, isso engrandece. Eu tenho muito orgulho de me dizer colorado e de que a direção, o Conselho Deliberativo do meu clube está investigando, chamou o Ministério Público e eu espero que haja punições para os desonestos. Aonde? No Internacional, no Grêmio, no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, onde houver esse tipo de coisa, com o dinheiro que é quase dinheiro público, porque os clubes de futebol são entidades privadas que são públicas. Já tem bônus de impostos e tudo mais. Não, que tem N isenções. Então, quer dizer, tem benefício. Tem muitos benefícios. Por que o Ministério não pode... Deve, então. deve. Até porque o fato de haver um dirigente desonesto, eu estou usando uma palavra... Tem colega nosso que vê isso aí como um tabu, esse tipo de assunto, tem medo desse tipo de assunto e ataca o Ministério Público. Mas então... o fato de haver um dirigente desonesto não macula é bom ainda. Bonito, não. Ficou bem, professor. Eu ensaiei antes do programa, mas não macula o clube. Isso é um problema daquele desonesto ou daqueles desonestos. O clube continua sendo o grande Internacional, como seria o grande Grêmio, o grande São Paulo, o grande Flamengo. Acho que só faz bem para o futebol. Até a destruição de um museu memorial, em homenagem ao Fernandão, para depois reconstruir, entrou nessa parada aí para justificar um gasto de 177 mil. Quer dizer, ninguém teve prurido, ninguém teve dó, nem piedade. Ninguém se olhou no espelho e disse, Colorado, Colorado meu, mas jamais farei isso contigo e tal. Ninguém disse isso. Ninguém que eu digo desse citado. Tu que és tão longevo
O senhor está hoje, não, o senhor está nojento. Deve ser esse tempo para chuva aí. Os sapos todos ficam coachando. Os sapos ficam coachando. Hoje ele veio a sorrelfa, Olha aí! Desafiei o meu aluno advogado. Ele veio a sorrelfa. Então, a sorrelfa. Que jeito. Mas em todos esses anos, tu cansaste de ouvir insinuações, Sim. sugestões, disque de bastidores, no caso, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, de Grêmio de Internacional. Professor, agora tem uma outra coisa que está mal explicada. Tem muitas. O tamanho da comissão. Que é outra, uma miríade de coisas. Não, o que o Rogério Brown ganhou com a venda do Alisson? Sim. 700 mil reais. Mas isso é negócio. O meu problema não é... É que agora eu vejo tudo como negócio, professor. Mas, Marreque... Agora tudo para mim é negócio. Marreque, o problema não é... Ganhou tanto porque depois volta tanto. Aí que está a questão. Então, se voltar tanto, então há desonestidade que tem que ser investigada e punida. Só. É isso. Se voltou tanto. A FIFA indica e sugere um comissionamento de 3% a 7%. O comissionamento, no caso Ariel, que foi o que mais chamou a atenção do Ministério Público, houve duas coisas que chamaram a atenção, vocês leram as matérias, mas para o grande público. Chamaram mais atenção nesses supostos desvios, nessas supostas propinas, porque tudo ainda vai ser analisado com maior profundidade, cabe defesa e tudo mais. O que mais chamou a atenção foi a renovação do contrato do glorioso Cláudio Vinck, que tinha um escalonamento e a comissão para ele renovar um contrato, que era renovação automática, para o empresário foi de 100 mil reais. Seria de 150, mas como ele foi para o Verona, virou 100. Para renovar um contrato de um jogador que estava no Inter C. Mas ele foi para o Verona depois? Eu não tenho essa memória. Foi. Não jogou mais. E aí a comissão, que ia ser 150, virou 100. E a outra, do Ariel, que eu antes mesmo de jornais desvendarem o mistério, do Ministério Público falar do primeiro, eu descobri qual era o negócio, era do Ariel, o empresário era o Rogério Brown. O Ariel custou 500 mil euros para o Inter e mais 300 levou o empresário. Isso é uma comissão de 60%. E na saideira, professor, quando o Inter estava se livrando dele para ele voltar para o Barcelona de Guayaquil, o empresário levou mais 480, em 6 de 80, 400 e... Mas isso aí é um escárnio, porque uma comissão normal, eu trabalho com comissão, eu trabalho com comissionamento, eu trabalho com um orçamento ajustado e tal. Os caras daqui a pouco estão os clubes quebrados e eles estão ganhando horrores em jogadores ruins. Pô, vou te falar, eu sou advogado. Se eu achar um cliente que me pague 60% de honorários, eu vou atender só ele. Olha aqui, ó. Não preciso fazer mais nada. Mas tem muitos negócios do mesmo empresário com essa direção anterior. Mas eu acho que o problema não é nesse nível. Eu acho que até pode haver um negócio em que o empresário tem a participação, em que... Eu me lembro quando o Marcelo Groi renovou o contrato com o Grêmio, fez um contrato longo, o seu empresário ganhou um valor muito expressivo. Me lembro do REC falando nisso. E ele já era jogador do Grêmio, foi apenas uma renovação. Enquanto 4 anos. Tu pode discutir se é um bom ou mau negócio. Tu pode criticar um mau negócio. Olha, eu acho que não deveria ter contratado fulano, ou não deveria ter pago esse valor de intermediação. Agora, o que está falando não é nisso, não é no bom ou mau negócio, é no depois. E agora, como há constatações de depois, porque isso é a grande vantagem. Tá, e agora o Alexandre quer data velha. Não pode ser ilação, não pode ser só, olha aqui, olha o jogador que o Grêmio contratou, faz de conta que o André, esse que não deu certo. Então é muito fácil depois a gente meter o pau. Quando o Grêmio contratou o André, era um gênio o presidente Bolzan. Aliás, no Grêmio eu quero saber se o Marinho ganha 500 Bom, mesmo. aí vem assim,
Bom, ele contratou o André, fez um bom, fez um mau negócio. É opção, Sim. é opinião. Agora, ele contratou o André e pingou, tá aqui um documento, que pingou dinheiro na conta dele e do empresário. Por que o empresário deposita dinheiro na conta de um dirigente, com quem ele não tem negócio nenhum? Então, aqui está o ilícito. Agora, contratar bem, contratar mal, todos os dirigentes fazem isso. Todos. Eu só espero, professor, que não mude, que mude a prática, não a precaução. Porque alguns dirigentes nem conta bancária vão ter mais. Vão pegar só em dólar. Agora, há muito malandro que fez isso que não vai aparecer. Pois é. Eu não vou insinuar nada, não vou dizer nada. Não, nem eu. Agora, eu queria falar um pouquinho. Não. Tu já Mas insinuaste. há no futebol. Pois então. No futebol. Mas antes havia os que se escondiam bem e os que se escondiam mal. Estamos pegando os que se escondem mal. Vamos comemorar isso. Já é um avanço. Mas lógico que é um avanço. E agora, eu até sei, o presidente ficar chateado comigo, já disse isso para amigos. O presidente Guerreiro, o Grêmio perdeu uma grande chance de expulsá-lo do Conselho Deliberativo. Porque estava previsto no Estatuto e ele foi condenado pela Justiça Comum. Exatamente. Ele foi condenado pela Justiça Por Comum. isso que eu estou... Esse episódio Ele só não me cumpriu incomoda pena muito, porque né? prescreveu. Pois é. E aí o Grêmio, porque prescreveu, resolveu absolvê-lo. E aí, com participação do nosso grande presidente, Fábio Koff. Então, Que quando o presidente Oli Fachin ia fazer um pronunciamento e ia ler a exclusão ou ia botar em votação, o presidente disse, ninguém vai ler nada. Tem mais coisas aí também, participação de grupos políticos, né, que depois viraram a voz da consciência de várias gestões, etc, que na hora H de poder fazer um processo com a profundidade que deveria ser, passaram um pano. Né? E isso... Os deixadistas. Eu vou falar uma coisa para você. Deixa assim a instituição. Eu não quero ficar... Veja bem, exato. economia interna. Eu não quero ficar exumando esqueleto do armário aqui, mas quero dizer o seguinte... Opa, deixa eu fazer o sinal da cruz. Eu como gremista, como torcedor, e também hoje, casualmente, como conselheiro do clube, não desejo que se eventualmente alguma coisa desse naipe apareça em relação ao meu clube, que isso vire pizza como virou no episódio da ISL. Porque aquele episódio jogou o Grêmio na segunda divisão pela segunda vez. E não é só isso, né? O Grêmio não tinha liquidez, o Grêmio não tinha dinheiro para nada. O Grêmio fez aquele time ruim em 2003 e 2004 que não tinha Por isso que bancário. quando batem no presidente Obino, se eu estiver perto, eu defendo. Mas, Rec... Porque assim, é fácil criticar o resultado de campo, né? Mas tem que olhar o que está atrás. O presidente Obino não tinha dinheiro para investir nas categorias de base, gostando de investir Mas nas nessa categorias. cadeira aqui, estava sentado um amigo do Rec. Na verdade, tu gosta muito daquele grupo, que teve a cara de pau de dizer na minha frente... Eu gosto de oposição, Bruno. Desculpe, mas metendo pau na gestão do Internacional, metendo pau e pá... Essa de 15, 16 ele estava metendo pau. E eu ouvindo. Aí Essa que botou o Inter na segunda, ele estava mas batendo. não leva mal. Vocês entraram na gestão junto em que ano? No início, em 2015. Aí saíram na metade de 2016. Quer dizer que vocês ficaram fora um quarto, 3/4 ficaram dentro. Eu lembro disso, acho E que eu estão tava. aqui metendo o pau que nem uns doidos. Mas vem cá. Mas escuta, alguém é bobo? Alguém... Eu achei que o senhor ia falar de outro movimento. Não. Esse movimento eu fui crítico o tempo inteiro. Tanto é que eu era grande amigo do Sandro Farias, ficou bravo comigo. Meu cunhado ficou bravo comigo. Não, mas antes tu achava eles... Eu achava que quando eles entraram para o poder, eu achei uma aberração, porque eles iam colocar o próximo presidente. Mas que entre e se responsabilize. Se o senhor Alexandre... Não, agora estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor não está falando puxa vida, do Convergência. O senhor está falando do povo do clube. Sim. Do povo do clube. Que ficou na gestão, que fica numa gestão 1 ano e meio e depois mete o pau na gestão. Concordo em gênero. Vem cá. Escuta. Mas eles não meteram muito pau, professor. Estava aqui. Votaram todos no Marcelo. Estava aqui. Não, mas estava aqui do meu lado, criticando. Eu digo, então por que estava lá dentro? Por que estava lá dentro? Eu achei que o senhor estava falando do Convergência, porque há
duas situações. O Convergência aderiu ao Pífero e o povo do clube aderiu ao Marcelo. Sim. E eram dois movimentos tidos como bem oposição. Mas pode aderir, não tem problema nenhum desse que fique. Agora, não me fique quase toda a gestão lá e saia... Vem cá, nós assistimos isso na política. Quantas e quantas vezes nós assistimos alguém participar do governo? São 4 anos, o cara fica 3 anos e meio e sai e mete Isso aconteceu o pau. agora em 2016, né, na votação do impeachment. Teve um ministro que despachou até sexta-feira do gabinete. Aí no sábado ele voltou para a Câmara, no domingo ele voltou para depor a presidente que era chefe dele. Já que estamos falando um pouco de política, vocês entendem mais de política do que eu. Não tenho a menor dúvida. O Alexandre tem vivência partidária e tal. E o professor, pelo conhecimento histórico e convivência também na sociedade. Pela vivência histórica de todos esses anos. Mas Meus tá bem. filhos dizem que eu posso dar aula de história porque eu participei. Só conta história quem tem história para contar. E ontem eu estava vendo a entrevista do governador do Ceará. Me parece ser um cara bem intencionado, que está fazendo algumas coisas bem interessantes. Camilo Santana. Querendo coibir a ação de dentro da cadeia para fora. Mexeu com o vespeiro e criou todo esse problema lá para o Ceará. Ele podia não ter mexido tanto, né? E mexendo aos poucos para não se queimar, mas ele teve coragem. Só que lá pelas tantas, ele não sabia mais quem ele elogiava. Se era o Bolsonaro que estava atendendo ele, numa necessidade, porque ele vai ter que ter o exército lá, bem intencionado ou não, ele tem que ter resguardo, senão acabam fazendo horrores. Ele estava elogiando o Temer, que deu continuidade a uma ideia de plano de segurança da presidente Dilma, e elogiava a presidente Dilma. E 5 jornalistas apertando. E eu disse, puxa vida, como é bom ser jornalista. Marreque. E esse homem pulava mais do que pipoca, professor. Marreque, nós tivemos um segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, que antes da posse, o partido do que perdeu já aderiu ao governo. Antes da posse. 2 partidos no segundo turno, um ganhou, o outro que perdeu entrou no governo antes da posse. Agora, por falar em governo, política dinâmica. Parabéns, governador Eduardo Leite. Parabéns por ouvir quem entende. Se quiser saber de jornalismo, pergunte para o Carlos Reck. Quiser saber alguma coisa de direito, aqui. E vou dizer mais, se quiser saber alguma coisa de ensino e educação, pode falar comigo. Agora, questão de segurança, ouviu o Ministério Público, ouviu o comandante da brigada, ouviu a Polícia Civil e, felizmente, vetou a demagogia, vetou a venda de bebida à volta. Essa mesma palavra, Francisco Noveleto hoje usou na Rádio Grenal, para dizer que foi demagogia o que fez o governador. Eu não vou dizer isso, mas vou dar uma corneteada, divergindo do meu amigo professor Enio. A meu juízo, a causa da violência nunca foi o acesso à bebida alcoólica dentro do estádio. Porque, para mim, o que mudou, ao fim e ao cabo, foi aonde o torcedor bebe e que horas ele bebe. Porque ele pode beber até a roleta. E quando ele quer beber, ele entra bêbado na roleta, porque não tem bafômetro na roleta, né? Chama-se espírito científico. O que tu mudaste... Antes tinha mais, agora tem menos. É só isso. Só isso. Mas tem que aprofundar outras variáveis que orientaram esse resultado também. Sim, mas enquanto... A incidência das políticas de prevenção, de segurança, a mudança dos estádios que mudaram o perfil do público de Grêmio de Internacional, por exemplo, no caso deles. Né? Desculpe, mudou um dos fatores que levou à mudança do perfil do público foi a diminuição da violência. E essa diminuição aconteceu, isso é estatística, não é opinião, aconteceu depois que foi proibida a venda de bebida alcoólica dentro do estádio. Claro que tu tem razão. Se fosse proibido num raio de 200 metros, talvez o efeito fosse ainda melhor. Mas não pode ser coincidência que o comandante da brigada, que o representante do Ministério Público, que o comandante da polícia, todos dizem a mesma coisa. Mas aí o Chico disse uma outra coisa. Tem mais gente que opina diferente deles aí. Sim, mas não da área de segurança, mas inclusive. não com a mesma autoridade deles. O presidente Noveleto disse uma outra coisa, que ele acha que o governador pegou um prato pronto.
que os assessores ouvem bastante a opinião da imprensa, dos que têm maior representatividade, e acabou indo ao encontro desse pensamento. O Ministério Público também ele não é uma opinião que se baseia só em dados estatísticos, né? Também tem uma questão ideológico-filosófica deles ali, que é dominante hoje no Ministério Público do Rio Grande do Sul, mais punitivista em relação às torcidas, que acha que vetar o ingresso de trapo, bumbo e bandeira é fazer política de segurança, e eu acho que não é, acho uma bobagem pensar que isso é fazer política de segurança. Que fazer política de segurança é tu desenvolver métodos capazes de identificar quem pratica a violência. Isso, para mim, seria política de segurança. Controle biométrico, essas Mas coisas. quem Tu pegar um incidente qualquer e aí tu diz, não, agora não entra trapo e bandeira e bumbo e trompete. Isso não é política de segurança, me desculpe. Isso é demagogia para uma parte da torcida e da sociedade pensar que está se fazendo política de segurança. Eu vou aproveitar essa deixa aí e vou dar uma ligeirada, porque a Débora de Oliveira, eu imagino que ela tenha ficado presa no trânsito, começou a chover, preteou os olhos da gateada, professor. E aí foi de levantar porvadeira. Mas aí é o seguinte, ó, a decisão foi revertida e haverá a torcida do Grêmio contra o Novo Hamburgo, contra o Aimoré, contra o Juventude, assim como torcedores do Inter contra São Luís, Pelotas e São José. Apenas as torcidas organizadas estão vetadas. E aí, eu disse hoje para o próprio Noveleto, estou citando bastante a entrevista. Aí está um exemplo de que punitivismo barato, né? Eu, por exemplo, eu quero ir lá em Novo Hamburgo. Eu não ia poder ir. Não, mas agora porque eu estou punido, eu estava punido. Estava punido. Eu não estou punido porque o Grêmio recorreu, o Internacional recorreu também. Eu não vou me balaquear. TJD. Eu voltei de férias na terça ou na quarta-feira, nem me lembro. Eu fui punido. Na quarta-feira ou na terça-feira que eu voltei de férias? Voltei na quarta-feira, estou meio balhado, professor. Isso aí é o efeito das férias, muito sol na cabeça. Muito sol. E uma pedra de sal na garganta. E aí aquilo foi fermentando com o sol, sabe? Aí foi tomando isotônico? Aí, ficou meio complicado. Mas eu comecei a pressão na quarta-feira de manhã. Porque isso aí foi a decisão mais esdrúxula que eu vi nos últimos anos. Houve uma briga num Grenal classificatório do ano passado entre torcidas detectadas, identificadas. Onde é que entra o torcedor comum? Onde é que entra a culpa do Novo Hamburgo, do São Luís, do Aimoré, do Juventude, do São José? Será de Isso quem? que eu estou dizendo, professor. Nós dois aqui e todas as torcidas, os torcedores de Grêmio Internacional que tinham desejo de ver esses jogos, estavam punidos. Não, e viu só o que eles estavam protagonizando, professor? Que iam se misturar todos, gremistas, colorados e torcedores do time local, iam ficar lado a lado. E outra coisa, eu sou contra essa nominação fácil, né? Por exemplo, foi a torcida X do Grêmio, foi a torcida Y do Internacional. Mas vem cá, por quê? Identificaram Está defendendo a geral já. Não é só a geral, estou defendendo todas, porque é o seguinte, às vezes, o cara que promove a briga... Não, é um qualquer. É um cara que não tem relação propriamente com a organização daquela torcida X ou Y. Então é o seguinte, ó, tem que identificar os caras que fazem a briga. E tirar na hora. O cara que está batendo o bumbo, que não tem nada a ver com a briga, não tem nada que ser punido. Isso é uma bobagem, é uma demagogia. Não se faz política de segurança em futebol em lugar nenhum do mundo assim. Vou proporcionar aqui um debate. O Ministério Público. Pode vir. Vou te chamar para... Me chama, não tem medo deles. A grande verdade é que nós temos um Estado, genericamente falando, pobre e sem recursos. Exato. Então, eu não me esqueço de uma reportagem da Zero Hora. Pode mencionar? Claro. Bom, até porque eu já tinha mencionado, eu perguntei só depois. Com os torcedores já identificados e punidos. Então, identificaram torcedor, baderneiro, etc. Ele foi lá para o GCRIM, né, o juizado que tem no estado, e foi punido. Durante X jogos do Grêmio, do Internacional, e tem que se apresentar na delegacia 1 hora antes do jogo e ficar até 1 hora depois do jogo. Perfeito. Estamos punindo só o identificado. Claro. O que a Zero Hora fez? Pegou o nome do cara, Sim. Foi na delegacia. E o cara não estava lá. Não estava. Foi no estádio e fotografou o cara no estádio. Tá aí. Bom, aí foram no delegado. Mas, seu delegado? O cara tinha que estar aqui? O cara não compareceu? Mas o senhor não tomou uma providência? Resposta do delegado. Eu tenho 3 ou 4 pessoas, tenho uma viatura e tenho
4 homicídios para investigar e 2 estupros. Eu vou atrás do cara que tinha que estar aqui? Desculpe, existem prioridades e falta de material, de elemento, de tudo. Falta. Então, Boa. é isso? Pensem nisso enquanto eu lhes digo até depois dos comerciais. Vai. Sim, Sérgio. O Grêmio terminou o jogo treino de hoje à tarde vencendo o Sindicato dos Atletas, professor, por 8-0. Aí, ó. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Capixaba, que fez gol de novo hoje. Rômulo, Matheus Henrique, Caio, Jean-Pierre e Alisson, que fez gol também. Tony Anderson, que marcou 4 nas horas vagas. Tava com fome, hein? É? Tava com fome, o Tony Anderson. Mas é bom jogador, viu? Eu 8 tenho uma a 0. esperança boa nele. E aí, já na segunda parte, esse foi o time da primeira parte que fez 6-0. Tá? Aí, na segunda parte, professor, vitória por 2-0, um outro time. Júlio César, Madison, Thierry, Darlan e Guilherme Guedes, Tassiano, Lincoln, Vico, Marinho, Pepe e André. Quer dizer, esse já é o terceiro time do Grêmio. Marinho e André se mantêm no terceiro time do Grêmio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem fez os 2 gols da segunda etapa aí? Quem fez os 2 gols, agora é uma boa pergunta. Foi o Marinho? Lincoln e André. Ah, o André já guardou um esse ano. Aí, ó. Agora me enchi de esperança. Guardou um no Sindicato. E o Bruno tá corneteando o Marinho, diz que perdeu vários gols na frente do goleiro. Ah, o Marinho não fez nenhum gol. Não. Eita. E o Grêmio fez sondagens pelo ano Cueva e... É Cuevas, né? Cueva. Cueva. É. Bom jogador. Mas o meio-campista do São Paulo, Cueva. Cueva. Ah, tá certo. Então tá. É isso aí. Mas, Rec, a gente comentou... Achei que podia ser outro, mas é. Semana passada... Baita jogador. Quando tu estava tostando o corpinho na praia, a gente... As gurias queriam que eu ficasse mais, professor, mas aí... Queriam. Lá no Imagino. loteamento, lá no condomínio de luxo, como é o nome? Não, é uma casa de rua. Ah, tá. Que o Grêmio contratou 3 jogadores pensando em titularidade. E o Internacional, até agora, não contratou nenhum jogador, talvez o Bruno. E o Sobis? Não sobe, não vai. É, porque o Paulo Guerreiro já era titular. Paulo, É. Considerando o time do Internacional com os 3 volantes, Dourado, Patrick e Edenilson, D'Alessandro na frente deles, e Nico Lopes e Paulo Guerreiro, o Internacional não fez nenhuma contratação para questionar a titularidade de alguém. Enquanto que o Grêmio contratou o Montoya para ser titular no lugar do Ramiro, pode fracassar, mas a ideia é essa. Contratou o Viseu para ser titular no comando do ataque e contratou o Rômulo para ser titular do lado do Maicon. Pode que o Michel ganhe a posição, não é isso? O Matheus Henrique vai ganhar a posição, né? Mas isso é uma aposta Também, minha, não sei, vamos ver. Ganhar a posição de quem? Eu acho que o Matheus Henrique pode jogar tanto ao lado do Maicon quanto ao lado do Rômulo. Eu acho que o Maicon corre mais risco se ele fizer o que ele fez o ano passado de perder a posição do que Rômulo ou Michel. Pode ser. Eu acho que Porque o Michel é mais... O Matheus Henrique é mais da do Maicon do que da do Rômulo e do Michel. Mas, de qualquer forma, é um tipo de contratação. Quando o Internacional contrata esse menino que até acabou se machucando Valdesani no primeiro treino, ele claramente está contratando um jogador para ser reserva. Quando o Internacional contrata o Neilton, ele está contratando um jogador para ser reserva. Entende? O Sobis, vai que o Sobis tire o lugar do Nico Lopes, sei lá, é um jogador rodado, importante, mas o Internacional tem uma ideia de time. Eu até estava no programa na Rádio Grenal e um dos participantes disse assim, mas o Internacional tem que contratar um jogador que tire um deles do time, um dos titulares. Eu digo, só que isso é caro. E o Internacional, no momento, não tem dinheiro. Muito caro. Lógico que pode contratar alguém que tire o Moledo do time. Mas o Neilton pode disputar a posição nesse time do Internacional, não pode?
Acho que não. Acho que ele pode ser um bom reserva, uma boa E o alternativa. Trellis? O que tem? Ele vai tirar o lugar do Paulo Guerreiro? Não, mas quem Mas vai é que o jogar Paulo agora Guerreiro é o entra em Potter. maio, né? Não. O que eu estou dizendo é jogador com status, com tamanho para disputar a titularidade. Já voltamos na sequência aqui do nosso Cadeira Cativa. Já estamos com a Débora de Oliveira. Pegou um trânsito danado. Eu já cheguei aqui justificando, não por ti, porque eu também poderia ter me atrasado, porque quando eu vim, o tempo estava enfarruscado ainda, professor. Estava Enfarruscado. Ainda não tinha começado a E eu sem gotejar. dicionário. Eu não tinha começado a chover. Antes da chegada da Débora, nós estávamos num apanágio de palavras rebuscadas. Isso. Meu Deus do Hoje céu. nós estamos nos fresqueando. Por que eu aqui. Não falem provoquei? coisas difíceis aí, hein? que eu provoquei eles. Mas está chovendo muito? Não, tá aquela chuvinha intensa, né? Mas a saída na hora do rush realmente já complica tudo e com um pouquinho de chuva já causa um transtorno E hoje maior, eu vim pelo né? meu caminho antigo, professor. Eu saía da Bandeirantes, pegava a Ramiro para pegar o Marcelinho Salzano ali Sim. e entupia tudo. Eu rezava para chegar na hora. Pegador de E hoje aconteceu isso comigo. Aí pega 448, aí pega 386, e é uma ginástica. Mas, porque agora estou com mais tempo livre no final da tarde, eu venho mais cedo, chego mais cedo, fico aqui curtindo as vaquinhas aqui do lado da Ubra, os passarinhos, né? Tá de varde, então tá de varde. Vamos usar as Parecendo. palavras difíceis. Espairecendo. Espairecendo. Bom, olha aqui, um resumão do Internacional, até para depois a gente ganhar tempo e recuperar algumas informações que já debatemos e para debater também com a Débora de Oliveira, que é especialista no assunto. O professor até estava dizendo antes dela chegar aqui, e já com ela presente, que ela foi se não a pioneira, mas em debate foi Não, permanente, a assim. primeira mulher a ter uma participação. Peso, na opinião. Isso, ter peso, ter nome, ser reconhecida, foi a dela. Encarar os marmanjos, é isso. Né? Participar De igual para igual. Como toda mulher pode e deve Sim, participar mas, de igual mas para na igual. época tinha um tabu maior, por isso que eu estou dizendo. Sim. Por isso que eu estou usando essas Até hoje expressões tem. chulas. Né? Até hoje tem uns retardados que acham que uma mulher vai entender mais ou menos de futebol por ser mulher, mas Sim, como se alguém aí desse povo que dá opinião tivesse jogado bola alguma coisa. né? não. Olha aqui, ó, Sarrafiore sofreu uma pancada na coxa hoje, preocupa levemente para a partida de domingo, inclusive, não lembro quem foi que participou da coletiva, logo em seguida, o Emerson Santos disse, Santos. não houve nada, vai participar. Neilton seria a principal opção no caso do argentino não jogar, Galdesani passou por cirurgia no joelho, vai ganhar alta amanhã, retorna aos gramados somente daqui 7 meses, o que dá agosto, né, professor? Mesmo cachorro louco. Então, E é o único que não tá no Do bid até desgosto. agora, viu? É? De todos que o Inter contratou, o único que não tá no bid ainda é o Galdesani. o Sobs foi o último que entrou, né? Foi o último que entrou. O último que entrou. Direção acertou a renovação do contrato do lateral Wendel até o final de 2020. Ele custou caro, né? Mas, não sei, eu não vejo futebol no Wendel. Ele vai sobreviver daquele cruzamento com o gol do Edenilson no Grenal por uns bons anos. Bom, até 2020. Falta sequência também pra ele, né, Rec? E não vai ter, né? Bom, sabe o que me parece, professor? Já vamos começar a debater aqui, depois eu complemento. Essa história do Iago e do Zeca dá a impressão, que ainda há tempo de contratar para Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Débora, Alexandre, professor, que é da ou desce. Quer dizer isso. Vão jogar. Só jogam 2 titulares em Juiz. E vão jogar eles 2. O Zeca porque tem que jogar. E o Iago poderia ser o Wendel. O Wendel está vindo de lesão. Mas essa renovação do Wendel é claramente a manifestação da opinião do treinador. O treinador do Internacional disse aqui que o Zeca, para ele, é lateral direito. E o Iago é titular da E esquerda. como lateral direito vai jogar. Então, o Internacional tem hoje o Zeca e o Bruno, que contratou, que é bom jogador, e do outro lado... Menos era, né? Bom, escuta, ninguém adivinha.
Mas, Mas ele estava na reserva do Nino Paraíba, professor, no Bahia. Não, mas tá bem. eventualmente. E o Iago é o titular da lateral esquerda com o Wendel de reserva. É isso. Bom, quando o Dudu fica bom, de mais uma lesão, que é um menino que vive lesionado, né? Vamos ver o que E o alemão? acontece. O alemão foi repassado já, né? Foi. Até que a vassourinha tá varrendo rápido, né? Pois é, mas o alemão é um case, né? Foi contratado por 3 anos, um contrato de 3 anos. E Aí, professor, não é insinuar nada, tá? Longe de mim insinuar alguma coisa imagina de alguém. que seria assim uma coisa que tu Seria nunca uma coisa fizesse. inusitada, seria uma coisa Inusitada. É. Mas, então, eu não sou de insinuar. Mas gosto de dizer o que penso, porque senão eu fico frustrado, me dá um nervosismo, professor. Eu tenho insônias, atacamentos. Na época, o Inter contratou o Wendel e o empresário enfiou o alemão. Fernando Garcia. Agora, também tem essa dificuldade, às vezes, numa negociação, que tu queres contratar um jogador, tu tem a convicção que é bom contratar, e no preço, às vezes, está incluído contratar um outro jogador do empresário esse. Também acontece. Por isso que eu disse que não ia insinuar. Não, mas eu quero dizer que isso não é uma desonestidade. Isso, às vezes, Para tirar um proveito futuro, alguma coisa. Não, é uma maneira de tu conseguir contratar o jogador. E vamos ser bem claros, né? O mundo do futebol é uma máfia. Não, mas assim, Os ó, empresários estão sempre barganhando. É uma E submissão. hoje o Noveleto disse uma coisa interessante na Rádio Grenal. Mas algum negociante não está sempre barganhando. Mas às vezes... Bom, o Noveleto disse uma coisa que até me fez raciocinar, surpreendentemente. Me fez raciocinar depois. surpreendentemente, tu raciocinaste Isso, o que ele, eu o que raciocinei. ele te estimulou. Não, eu tá. raciocinei. Tá. Aí eu fiquei pensando, é verdade isso. Tem empresários que não são donos de jogadores, que não pode mais ser, mas são. Sim. Entendeu? Então eu tenho 2 mercadorias. E eu preciso desovar uma. Mais uma que aconteceu esse ano. O Sobis veio, cedeu um pedaço e tal. O Machado botou o Bruno no Internacional. E o Inter até estava precisando, então. Pois é, daqui a pouco une o útil ao Mas desagradável. imagina assim, Não, o ao Grêmio agradável. quer contratar o Felipe Viseu. O Grêmio está convencido que é um ótimo negócio contratar o Felipe Viseu por 1 ano de empréstimo, por 1 milhão de euros, é uma maravilha. Porque esse jogador vai ser. É uma convicção. Bom, aí chega o empresário e diz, bom, mas só que para sair esse negócio, Venda casada. vocês têm que contratar o Joãozinho dos Anzóis aqui por 50 mil por mês. O Grêmio faz a conta do que vai lhe custar isso, inclui no preço do Viseu e avalia se é bom. Isso não é uma desonestidade. Não. Eu até De não nenhuma acho das uma partes. desonestidade. Primeiro, eu quero dar boa noite para quem está em casa. Quero pedir desculpas aqui em REC, em nome de toda a tua equipe que está trabalhando aí nos bastidores, porque eu não queria ter me atrasado. A vocês, meus queridos debatedores, eu fico muito constrangida de chegar depois do programa. Mas não chegou. realmente a BR-116 não é minha amiga. Desde quando eu morava em Novo Hamburgo e trabalhava em Porto Mas Alegre. nós compensamos, agora deixando de falar um pouquinho. Se o Alexandre parar de falar um pouco. Não, eu só queria dizer Sim, que eu até entendi, entendo esse tipo de indireta. negociação, sabe, pra REC, mim professor? mesmo. Eu entendo esse tipo de negociação, mas eu não entendo os clubes, com a grandeza que eles têm, com tudo que eles têm em mãos, de definir, de decidir, né, o que eles querem, eles se tornarem até certo ponto reféns dos empresários, né? Porque, vamos combinar, vamos pegar o caso do Rafael Sobis e do Bruno. Eu não sei se foi assim que aconteceu, né? Se foi, a gente leva o Sobis, mas a gente traz o Bruno. Eu acho que muito mais para o Sobis era importante voltar ao Inter do que para o Inter ter o Sobis. Vamos Concordo. combinar. Eu concordo. Né? Ainda mais Então, que o Inter assim, contratou 10 atacantes. Então, Tem 10. ele tem 9 mais o Guerreiro, que não pode jogar ainda só a isso. partir de abril. Né? O Sobis hoje não é aquele mesmo Sobis que a gente conhece, que se consagrou no Internacional e que consagrou também o Internacional, vamos Até dizer. porque a vida é um né? sobes e desces. Né?
Então, assim, hoje, para ele, era muito importante resgatar na carreira dele essa importância dele de ídolo, de jogador fundamental numa equipe. Eu não sei se ele vai ser titular, até acredito que ele comece a temporada como titular quando o Inter colocar o time principal. A gente estava falando aqui dos laterais, né? Eu nem vou apostar muito nessa dupla agora, porque o Odair deixou claro essa semana que ele vai utilizar durante as 4 primeiras rodadas todos os jogadores que ele tem à disposição, para só então começar a pensar a equipe, né, de acordo com o desempenho de cada um, conforme as coisas forem acontecendo. Se perder 2, muda Que é essa uma convicção. bela balela, o que é pura balela. A Aguirre foi muito criticado, inclusive, Não, quando fez o famoso time- rodízio, né? O time titular do Internacional está para lá de escalado. Quer dizer, pode o treinador dizer o que quiser. Mas escolher a segunda melhor opção? Mas que segunda, ele, pelo que a Débora relatou, ele vai, Sim. durante 4 jogos, botar todo mundo Por a exemplo, jogar. um jogo ele bota o Richelli, no outro jogo ele bota O Edenilson, no outro Edenilson. ele bota o Dourado, no outro ele bota o Patrick. Não. E aí ele É. vai escolher o time titular. Ora, quem é que não sabe qual é o meio-campo do Internacional E o titular? Lindoso, professor. O Lindoso deve jogar domingo. É bom jogador. Então, É bom jogador, ele e o Richelli são... Mas o senhor não acha que tem alguém ameaçado? Não, Até não pelo que acho. disse a Débora? Não Claro. acho. Se ele vai rodar o elenco, é porque ele quer ver o tamanho de todos. Eu acho. O Eu Richelli, não considero o rodízio no Lindoso, início, né? o O cara tá Parede. variando, né? A gente não conhece, nem ele conhece o Odair. Então, mas ele sabe o time titular dele. Não, o time titular é... Que levou ele Ele pra... só não sabe o 9 quem é. Exatamente, porque o Guerreiro não chegou. É. O resto está escalado. Ah, bom, de repente... E é o melhor time que o E Inter de tem. repente apareceu um monstro, começou a driblar todo mundo, a fazer 3 gols por jogo. Sarrafiori. Bom, pode acontecer, Copa mas não é a Ipiranga. regra. Eu só queria complementar, Rex, quando a Débora fala em ser refém dos empresários, eu acho que, na verdade, os nossos clubes são reféns da imprensa e das mídias sociais, das redes sociais, que hoje deram uma voz para a torcida que antes não tinha. O que acontece é que, tu pegasse o exemplo do Sobis, o dirigente poderia chegar e dizer, não, olha, o Sobis não é mais o que era, e se eu tiver que contratar o Bruno também, então o Sobis não vem. Aí os REC da vida caem de Essas pau. pragas, né, professor? Caem de pau. E as redes sociais, que agora têm um nível de repercussão Tem. assustador. E força. Vem lavrando. E onde é que já se viu? Perdeu, sobe. E o dirigente, que é vaidoso, que não está ali para ganhar dinheiro, está ali porque quer colaborar com o clube e ser aprovado, que gosta de elogio. Mas ano passado os dirigentes do Inter enfrentaram o torcedor e todas as manifestações das redes sociais quando mantiveram o Odair no cargo, né? Porque se a gente fosse depender das redes sociais, naquele Débora, momento com todo respeito. pós-Grenal ali, naquela Pós-eliminação do dificuldade Vitória, no né? Campeonato Brasileiro Com ali, todo respeito, né? se tivesse se realizado a profecia do REC, e quando eu digo REC, não REC Pessoa, e o Internacional naquele Grenal que chegou absolutamente num viés de baixa, tivesse tomado 3-0, Já tinha ido. o Odair ia ficar? Nós sabemos que não. O Odair não caiu porque conseguiu segurar o Grêmio, que naquele momento era o melhor futebol do Brasil, e o Internacional tinha sido eliminado pelo Vitória. Lembram? Tinha perdido o Campeonato Gaúcho e sido eliminado na Copa do Brasil. Exatamente. Então, se perde o Grenal, vai. Mas os dirigentes estão segurando um pouquinho mais. Já se demitiu mais facilmente técnico. É verdade, é verdade. Eu acho que também pela falta de alternativa, né? Também. Mas o Inter teve 5 Não só como técnicos em convicção. 2016. Sim, quando caiu. Por quê? Mas tava, quem tem cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Mas é que- O Inter já estava de novo com medo Que medo. em 2018. Estava com medo de perder, estava com medo de cair, porque no De cair, claro. em 15 pontos o Internacional tinha feito 5. Então, ia demitir o treinador por estar perdendo. Sabe quem é que não demite? Quem está ganhando. É assim que funciona. Excepcionalissimamente, acontece de alguém estar ganhando e demitir o treinador.
Mas isso é sim. muito raro. Mas a permanência do Odair tem a ver com resultados depois desse episódio do Grenal positivos, e a né? sequência. Uma sequência. Ele ganhou um Aí ele gasto. reivindicou Mas ele pra cima teve os resultados. sequência porque ele foi Claro, bancado pela claro, direção. claro. Porque Não, a não Débora tem perdeu razão, o claro. Grenal. Mas o Grenal, o seria. Inter tomou uma saranda, teve pênalti não marcado. 3. Podia... É que o presidente... O ato que fez o presidente no final do Mas jogo segurou. de abraçar o Odair mostra que ele não queria demitir o Odair. Claro que ele não Ele foi na beira do campo, buscou o Odair, se abraçou. Esse mérito não dá para tirar. Agora eu queria voltar um Tem que pouquinho fazer nessa questão assim do depois de um 3-0. da relação com os Eu empresários. respeito. A Débora trouxe a questão da submissão das direções de clubes aos empresários. Eu queria reforçar isso para dizer o seguinte, ó, o professor trouxe o exemplo, mas se o empresário do Viseu condicionasse a contratação de não sei quem, se esse outro jogador dessa venda casada fosse um jogador que não interessasse para formação de elenco ou para disputa de posição, etc, se não fosse um outro jogador de qualidade, né, e que interessasse ao clube, eu digo o seguinte, eu prefiro que não venha o jogador nessas condições. Porque os clubes precisam fazer uma força para ir começando a virar esse jogo, não dá mais. Mas, Não dá todavia, contudo, por exemplo, o negócio do Arthur com o Barcelona. Perde a contratação do Viseu, cai todo mundo de pau. Cai todo mundo de pau. Eu não queria usar o exemplo do Arthur, porque foi uma boa venda, né? É que a questão do Viseu, eu até entendo, e daí já é uma outra questão, né? Porque as direções, elas não costumam se manifestar antes. Né, oficialmente, pelo menos. Eu sei que elas trazem as informações aqui nos bastidores, eles entregam para o REC, entregam para entregam para outras contratações que podem estar chegando. Tanto é que elas vazam. Mas oficialmente a manifestação das direções, elas só acontecem depois que o jogador realmente está contratado. Então, se eles mudassem de ideia com relação, por exemplo, né, ao caso do Viseu, era só eles dizerem, olha, nós nunca estivemos atrás desse jogador. Quem trouxe era o Zé, quem trouxe foi o REC. História. O Grêmio queria contratar um jogador chamado Magno, centroavante do Flamengo. Frequentemente vem aqui. Mora aqui em Canoas, né? Vem aqui nos Estados Unidos. Aí o Grêmio queria contratar ele, o Flamengo disse, só se levar esse baixinho aqui, que enchendo o saco. Nós fizemos um contrato que não devia ter feito. Não, mas nós queremos o Magno. Tá bom, mas vocês têm que levar esse cara. Foi uma troca, né? O Grêmio mandou para lá o zagueiro Aguinaldo, que era um bom zagueiro. E aí veio o Magno, que o Grêmio queria, E o Paulo Nunes. e o Paulo Nunes, que foi um super campeão pelo Grêmio. Os grandes ídolos da história. E o Magno, não é que foi ruim, mas perto do Ele Paulo teve uma lesão Nunes, de joelho. Ele ficou perto aquele ano do Paulo todo fora. Nunes, ele foi absolutamente Deixa eu inexpressivo. chamar o Júlio Lemos, porque ele tem uma solução para muitos problemas aí, professor. Muito boa noite, senhor Luiz Carlos Reck. Boa noite a todos. Boa noite a você ligado com a gente aqui no Cadeira Cativa. E o meu recado é para você, meu amigo, que anda cansado, anda estressado, anda profundamente desanimado. Você que não conseguiu tirar aquelas merecidas férias, ou até tirou, mas não foi o suficiente, né, Reck? Você que não conseguiu repor as suas energias como deveria. E aí já faz algum tempo que você anda cansado, estressado, desanimado. Tá na capa da gaita. Além de você se irritar facilmente no seu trabalho, se incomodar por qualquer motivo no trânsito, qualquer coisa é motivo para apertar a buzina, para xingar as outras pessoas. Além de tudo isso, esse alto nível de estresse tem atrapalhado diretamente a sua vida sexual. E aí que mora o perigo, meu amigo. Você que deixou de ser aquele centroavante artilheiro da vida e há tempo você não balança as redes, vai pro banco de reservas, tem que abrir o olho. Como diz o Luiz Carlos Reck, cochilou, o cachimbo cai. Meu amigo, a nossa dica para você recuperar a sua autoestima e resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual está aqui, ó. Formen, a vitamina do homem. O telefone é aqui abaixo para você já começar a ligar agora mesmo no 0800 646 0505. Formen não é remédio, não é um mero estimulante sexual, é um produto incrível que funciona de verdade e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Você liga nesse momento, o seu número vai ficar registrado e amanhã cedinho uma consultora querida, competente, liga para você, tira todas as suas dúvidas e quem está ligado aqui no
Cadeira Cativa vai adquirir o Formen com super desconto exclusivo. Estamos em 2019, mas ainda com preço 2018 para você, aquele desconto fantástico, real, aquela condição de pagamento super facilitada e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. Mas ligue agora, tome uma atitude contra a impotência sexual, contra a ejaculação precoce, contra o cansaço e o estresse. 0800 646 0505 Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Reck. Isso aí é a minha salvação, Júlio Lemos. É isso aí. Tô sempre com o estoque renovado. Levei pra praia. Tá na capa da gaita? Eu tô há horas na capa da gaita. Saudar o Thiago Corrêa, que está aqui acompanhando a Débora. Ele que é o do homem, um dos homens do Grêmio Sem Fronteiras, que é do Dr. Oderich, né? Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, viu? Porque no Gauchão de 2017 chorou no meu ombrinho campeã gaúcha. Porque todo mundo linka, né? Ah, ela é namorada de alguém do Grêmio, da época ela é do Grêmio, não sei o quê, né? Não. Quem tocou Chorou flauta no nele? meu ombro e teve que pagar a promessa ali, porque foi aposta dupla. E ele já sabe, inclusive, por que o Débora é Renato... torcedor do Novo Hamburgo, todo mundo Não sabe. é sabendo. É uma já- das poucas que assumiu o time aqui, professor. Eu e a Débora assumimos o time. Eu, a portuguesa de Lagoa Vermelha. Ó, o Renato, inclusive, mudou a estratégia, né? E aí, com o time de transição e tal. Aí ele viu a tabela do Gauchão, viu que a estreia era contra o Novo Hamburgo, agora vai utilizar o principal. Ele Traumatizou, né? Foi reforçado. Falta ainda alguns detalhes para o Inter anunciar o Trellis. O Ministério Público continua investigando o Internacional, especialmente as negociações do Alisson, Hever, Vink, Ariel. Tem mais essa obra aí de 9 milhões que não tem comprovação. Aliás, tem comprovação gelada. E o Pellegrini teria recebido, né, entrou na sua conta, um repasse de empresários, do Hever 19 mil, do Alisson 20 mil, da renovação do Vink 20 mil, da contratação do Ariel 35 mil, totalizando 94 mil recebidos pelo ex-dirigente. Valores teriam sido repassados pelos empresários Rogério Braun, Fernando Otto e Juliano Bertolucci. O Ministério Público também suspeita que a demolição do Memorial Fernandão teria sido usada para justificar saque de R$ 177.100 dos cofres do clube. Já voltamos. A Débora de Oliveira, que é uma das marajás da imprensa do Rio Grande do Sul, trabalha Quem no grande me dera. canal do professor Silvio Santos, né? Professor de todos nós, né? Então, tá ali por cima da carne seca, observe onde é que você vai investir o dinheiro, no paraíso. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você.
cliente do Sul Brasileiro, que é do nosso tempo, professor, depois do Meridional Nossa ou do Senhora. Santander. O Laíri, que é o dono do empreendimento, era o gerente lá do Banco Santander. Eu já vi que não é bonito para meus o lugar. naipes. É? Não é para meus naipes. Claro é que meio é. chique isso aí. Tem para todos, tem vários tipos de casa e elas são padronizadas por quadras, assim. Então é bem muito bonito, bem né? pensado, bem pensado. Então, tu é na quadra dos ricos, né? Não, Ah, meio termo ali. Né? Apareceu no vídeo ali a tua casa, Rick? Não, ainda não comprei. Ah, não comprou, não comprou. Eu tenho que me desfazer de uma em Xangri-Lá e comprar lá. Eu quero ir para o paraíso. claro. É. O Aloysio está sempre lá. Aquele Manu que jogou no Internacional, veio de São Paulo, está sempre lá. Ernesto Guedes está sempre lá. Quem que é o Aloysio? Qual dos Aloysio? Aloysio Zagueirão, do Ah, o zagueiro, Barcelona, zagueiro, do Porto. zagueiro. Junto, fazia dupla com Pinga. E o João Laíri era procurador do Aloysio. Viu que era o relacionamento da imprensa na época? Eu ficava esperando o ônibus na frente do Beira-Rio, passava o Aloysio, aquela caminhonetão, o Vinck, o Tafarel, me dava um carona por cento. Onde é que tu vai, ô magrão feio? Me dava por cento. Pelo menos mudou uma parte disso aí. Se feio, continua, né? Eu não falei. Magrão. Eu não falei isso, eu disse que Magrão é mudou uma contra- das duas. Débora, você que acompanha bem também essa região do Vale dos Sinos, Aimoré, Novo Hamburgo, os times do interior, há uma preocupação no ar, né, que daqui para frente possa, né, diminuir um pouco, até a rivalidade e tal, que poucos vão conseguir se manter. Mas hoje o Noveletto tem um alento lá, as federações que estão fazendo, criando canais de transmissão próprios. Né? Não que adianta, a torcida não vai. O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, eliminando Grêmio e Internacional, quer dizer, não foi favorecido Não. por nada. E não vai jogar com o time do Novo Hamburgo, teve que desmanchar todo o time. Por quê? Porque não consegue botar 500 pessoas no estádio. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda assim conseguem sobreviver, com o dinheiro da televisão, com o dinheiro da Só porque o Ipiranga. Noveletto conseguiu uma situação especial que aqui no Rio Grande do Sul se ganha um valor muito maior que todos os outros estados fora Rio e São Paulo. E Minas, equivale a Minas. Os clubes aqui da região metropolitana, eles são prejudicados pela proximidade com a dupla Grenal, né? Ainda isso? Eles será? são Claro, muito prejudicados. E geralmente os jogos acontecem nos mesmos dias, nos mesmos horários, que tem jogos, né, no Beira-Rio, na Arena. E é óbvio que o torcedor que já tem aquela identificação, que já é sócio, que pega BR no instantinho, tá ali, enfim, ele vai priorizar ir a um jogo da equipe dele, principalmente agora, nessa época que o Gauchão compete com Libertadores, com Copa do Brasil, daqui a pouco ele espera, não vai no jogo de meio de semana, né? Eu vou nos jogos lá em Novo Hamburgo, eu sou sócia, pago R$40 por mês de mensalidade. E vai aos jogadores? E eu cobro, disse pro Bolívar, quando ele assumiu, eu disse, olha, eu tô te cuidando, hein? Não vai, eu vou lá pra arquibancada pra cornetear. Mete a corneta nele. Porque- O Bolívar vai estrear contra o Grêmio. É que dá uma pena, né? O Novo Hamburgo Ele fez começou, em né? 2017 um belíssimo time. Bom time. Um bom time. Que Tinha centroavante matador, tinha jogador Tinha um branquinho, ótimo- que era de velocidade, Tá no Brasil o de Pelotas Juninho, agora. que era jogador... Juninho segue no Novo Hamburgo. Juninho, que segue, um Tinha bom distribuidor de um jogadores. zagueiro que jogava, Júlio Santos. Júlio jogava Santos. em Grêmio Internacional. Júlio sem Santos e nenhum- Pablo era a zaga. Sabe? E aí Venceu o time de cor. E aí? O Assis era o lateral esquerdo. Bom time. tinha um ótimo goleiro. Matheus. O Matheus Caviccioli realmente fez toda a E diferença. né? aí, Tá de volta, não? Não, ele não, foi tá pro no Oeste. O Oeste É. foi pro e Oeste. aí É. tu vê aquele time se desmanchar e o Novo Hamburgo no segundo É que, na semestre. verdade, o Novo Hamburgo, naquela época, jamais se imaginava finalista do Campeonato Gaúcho, né? Eles, inclusive, tiveram que renovar o contrato com vários jogadores. A meia cancha já começou com o Amaral? O Amaral, o Amaral permanece. O Amaral é Voltou. remanescente, tá de Voltou, volta. né? É. Te interrompi, Débora. O Amaral, o Preto e o Juninho. Juninho seguem no elenco. Os outros todos, o Branquinho vai jogar no Brasil de Pelotas, o Matheus Caviccioli tá no Oeste, eles vão circulando, né? O João Paulo voltou pro Caxias, né? Jogou agora o segundo semestre no Novo Hamburgo, mas está de volta pro Caxias para a disputa do Gauchão. E assim,
a gente vê que os clubes, eles agora estão começando a acreditar um pouco mais em si. Já segundo ano consecutivo que não é a dupla Grenal que disputa o título, né? 2017 foi o Novo Hamburgo, que não imaginava chegar na decisão, tiveram que renovar contratos com todo o elenco ali a partir de abril, porque eles imaginavam que eles não passariam, né, para a grande final, e aí conseguiram uma campanha importante. E no ano passado foi o Brasil de Pelotas, né? E que foi passando de fase, eliminou inclusive o Zequinha para chegar na final contra o Grêmio. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Eu lembro. Ou seja, a gente tem o São José aí, que tem uma sequência importante, que o ano passado conseguiu subir da Série D para a Série C. O Jax está tendo uma sequência também, né? São jogadores mais rodados, cascudos, que têm a experiência do gauchão, a malandragem do que pede essa competição, né? Como a dupla Grenal coloca muito a meninada nesses jogos iniciais, eles acabam tirando proveito disso. Ano passado, o Grêmio, com transição, fez 1 ponto nos 4 primeiros jogos. O Renato está agradecendo ao Maninho. Se não toma 2-0 do Avenida, ia começar com aquele time D do Grêmio. Sim. Ia ser a tragédia do ano passado. O Renato agora está fazendo certo, na minha opinião. Mas é que no ano passado tinha uma situação diferente, que o Grêmio jogou o Mundial. Jogou o Mundial. Foi até a final do Mundial e tinha 2 jogos da Recopa na abertura da temporada. Então o calendário do Grêmio ficou muito espremido, né? Agora, esse ano, uma coisa interessante, o Grêmio pegou o grupo, sei lá, de transição, o nome que se der, e fez eles voltarem antes. Eles iniciaram a pré-temporada ainda em dezembro, para começar o Campeonato Gaúcho. E aí tomaram 2-0. Até o dia da reapresentação do Grêmio oficial, o Thiago Gomes era certamente o técnico nas rodadas iniciais. O Renato mudou de ideia da noite para o dia. Mas o Grêmio não chegou a oficializar isso, não, né? Olha, ele inclusive deu entrevista. Né? Ele foi no programa que eu apresento lá no SBT Esporte, podem assistir amanhã, 12h30. Ele foi com a gente, conversou sobre a preparação, falou sobre os amistosos que estavam sendo realizados e toda a preparação, né? Porque ele seria o técnico nas partidas iniciais. Não sabiam quantas, mas que ele seria, pelo menos, nas 2 primeiras. Se não fosse essa a intenção, os jogadores não teriam se apresentado antes. Não, sim. No caso do Internacional, todo mundo se reapresentou ao mesmo tempo e agora vão fazer um rodízio. Então, o que aconteceu mesmo foi o que o Rec disse. Não, o Maninho salvou a pátria. O 2-0 do Avenida e o chocolate. Mas é melhor, eu prefiro, porque se o calendário profissional é esse, vamos a ele, né? Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, eu sou contra esse modelo brasileiro de 3 meses e pico de campeonato regional para clubes que estão em séries A e B. Porque isso só no Brasil. Na Argentina os caras não têm campeonato regional. E depois Mas quando tu vai bater... O Chico é o dirigente mais flexível do futebol. Ele faz tudo que o Grêmio Internacional pede. Tudo. Mas isso é uma opinião minha, e não é uma opinião do Grêmio. Vai ser diferente, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa no final de abril. Então, na verdade, nós vamos ter um pouquinho menos de 3 meses para o Campeonato Gaúcho. Está espremendo, mas é que a vida vai obrigando. Esse ano tem Copa América. Você que tem filho pequeno, não pode ficar andando muito na rua, está aqui a dica. La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Pode ir lá no estabelecimento ou pedir em casa. Todas as terças-feiras tem ainda um valor mais promocional, porque promocional é todo dia. Avenida Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega 30 24 44 41. La Tarantela, com 2 L's, A no final, .com.br. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o negócio, seu melhor negócio, e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. O telefone 30 34 4000. Respeite os limites de velocidade. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Fala com o amigo Bira. Mas não esqueça, é CIA com S.
e o telefone 3375-3800. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção, coloca um novinho para você. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. E se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% na linha automotiva. Paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende de instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 996833199. Está aí na tela, fala com a Natália, pode ser agora. Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho, é o charme. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Domênico Vaca está esperando o seu contato. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br. Quem tem mais farinha no saco para aguentar o ano? Grêmio ou Internacional? Alexandre Maia. Acho que hoje o Grêmio, pela base de time que já vem mantendo há algum tempo. O Grêmio tem mais continuidade de construção de ideia de time, né? Muito embora tenha tido 2 baixas importantes agora na virada da temporada, que é o seu goleiro Marcelo Groy e o Ramiro, né? Perdeu Os 2 melhores jogadores do Rio Grande são Everton e Luan? Eu acho que o Luan hoje, assim, ó, se tu for analisar qualidade técnica, talvez sim. Mas se tu analisares a performance da última temporada, isso vale só pro Everton. Porque o 2018 do Luan não justifica essa honraria para ele. Deixa eu dar uma apimentada nesse negócio, que eu só larguei, né? Lomba e Paulo Guerreiro poderiam duelar com esses dois em termos de qualidade, de comparação de qualidade, professor? De novo, qual Paulo Guerreiro? A gente não sabe. O senhor continua São Tomé? Não, eu acho que tu tem um jogador que vai de 34 anos, que vai... Então vou botar o Nico no lugar dele, pronto. Vai ter ficado parado durante 8 meses, e parado, literalmente. Então, vamos ver. Ninguém tem dúvida que o Paulo Guerreiro é um grande jogador. Agora, como ninguém tem dúvida que o Luan é um grande jogador. Agora, ele não foi um grande jogador em 2018. Tanto que o Grêmio, se há um ano atrás alguém falasse e o Grêmio negociar o Luan a não ser para a Europa, iam internar quem sugerisse isso. O próprio Grêmio andou querendo envolver o Luan numa negociação. Então, futebol tem essa coisa. O Nico Lopes, um ano antes, se alguém aparecesse aqui, levava o Nico Lopes pelo salário. Aí o Nico fez um ano muito bom. Então... Débora. Quando você perguntou para ele, né, se o Luan e o Everton eram os 2 principais jogadores em atividade nesse momento, eu diria que era o Everton e o Lomba. Eu não compararia os dois, porque são posições completamente diferentes, né? Mas terminaram o ano outro tipo de em alta. jogador, mas terminaram o ano. Até o Everton nem alta. tanto, né? O Everton oscilou também. Mas a oscilação do Everton tem a ver com a lesão dele, não com performance. Ele não teve uma queda técnica, ele teve um período de volta de lesão para recuperar o futebol dele. Mas quando isso passou, ele voltou a jogar na que o top de jogador novo. fica marcado. O Everton perdeu um gol que 99% das vezes ele não perderia
Ele fez contra o Fluminense, com uma naturalidade impressionante. Muito Mais difícil. Ele mesmo disse. Muito mais difícil. mais De difícil. costas. Mas sem a pressão, né? É. Sem a pressão. Não, o Everton fez sozinho mais gols que o Jael e o André somados, né? 19 gols, né? O Everton merece algum elogio melhor que esse. Merece. Não, o Everton foi para a seleção brasileira, né? Mas o Everton é um caso típico de jogador da base que o clube soube lhe dar o tempo para amadurecer. Quando o Grêmio vendeu o Pedro Rocha... Ele enfrentou a fila, né? Não, bom, naturalmente é o Everton. Não é o momento do Everton. Põe o Fernandinho, deixa o Everton mais um pouco na reserva. E aí deu no que deu. E aí chegou em 2018 e ele teve a performance. Esse processo aí, essa sucessão de acertos do Grêmio chama atenção. Não, essa Tá ganhando. Isso, tá bem. isso tu pode. Mas tá ganhando também porque tá investindo em jovens bons. pode Isso é bem te dar lembrado, né? o Isso é a luxo. diferença hoje do Grêmio pro Inter, é que o Grêmio tem gente da base subindo que agrega a qualidade e o Inter não tem. Porque o Grêmio pode se dar o luxo de pegar um jogador da base e deixar 3 anos na reserva, porque o Grêmio está ganhando. Mas não tava. Hã? Quando não tava, o presidente fez uma limpeza e ficou só com os guris. E Demorou, Foi tomou-lhe quando pau. surgiu, né? A Folha de São o- Paulo fez uma reportagem ontem ou anteontem, fazendo um balanço de 2014 a 2019 sobre aproveitamento dos jogadores da O base. Grêmio ganha de O todo. Grêmio é a maior média nacional. Mas o Inter até não tá tão longe do Grêmio, achei que era pior. 23-16. Mas é uma diferença. só que tu tem o Grêmio campeão da Copa do Brasil, tu tem o Grêmio campeão da Libertadores. Sim. Olha aí, é diferente do que tu tá voltando da segunda divisão, tá voltando ou tu está na própria segunda divisão. Olha aí, tu não pode começar a lançar jogador, a não ser que surja um fenômeno da natureza. O jogador normalmente precisa de um tempo. E esse tempo quem lhe dá é o time ganhador. Agora, quando se contrata demais, eu digo que o Inter tem o contratadorismo. É um negócio impressionante, o Inter é obcecado por Mas contratar. a gente, quando perguntaste ali sobre a questão de quem começa o ano melhor ou quem tem mais fôlego, né? O torcedor, ele vai muito em cima das contratações e o que chama a atenção primeiro, É. quem contratou o melhor, né? Mas, na verdade, a gente tem que parar para pensar quem tinha uma necessidade maior de contratações, né? Nós falamos antes de tu Vocês chegar. querem fazer uma coisa nova em televisão, professor, e rádio? Nunca foi feito isso. Vamos fazer uma seleção Grenal? Uma seleção. Marcelo Lomba. É, sim, agora ficou Ah, fácil. agora ficou mais fácil. Vamos lá, Marcelo Lomba. Tá, e na direita, Léo Moura. Pelo desempenho de 2018 ou pelo potencial? O critério é seu. Se for pelo potencial, vai o Zeca, né? Vai o Zeca. Eu Mas, vou- o Inter disse no ano passado que o Zeca, esse ano, estaria com o aproveitamento que eles buscavam. Então, agora eu vou acreditar no Por Zeca. isso que eu acho que ele já Entendeu? começa jogando. O meu não é o que Léo Moura, começa. viu? O meu lateral direito é o Léo Gomes. É, o Léo Léo Gomes. Gomes, pra mim, também tá na frente. Então tá, então Zeca. vai. Jeromel, Então deu Léo Gomes aqui, em 2, 1 e 1. Os dois zagueiros. Jeromel E Cuesta. e Cuesta. É o meu Jeromel e Kahneman, né? Eu não tenho direito de excluir o Kahneman de seleção nenhuma, né? Eu botaria Jeromel e Cuesta também. Eu vou de Jeromel e Kahneman. Pela Ai, qualidade, deu empate. É que pra mim o Kahneman, inclusive, fez um 2018 melhor que o próprio Jeromel. Pela qualidade. Assim, certamente. Eu vou botar- Não foi um bom ano. Bom, do como Jeromel. empataram, vai ficar Cuesta ou Kahneman. Não tem outro critério. Tá. Porque não dá nem tempo. Lateral esquerdo. Cortez. 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 Por enquanto, Cortez, né? Não, Cortez. Por enquanto, Eu não entendo- por não enquanto entendo- cortemos o Não do Inter. entendo a obsessão Não, do Grêmio atrás do lateral esquerdo. Eu também não, porque o Grêmio tem o Juninho Capixaba agora. Tem o Juninho Capixaba. Não, Mas é que tem- agora que renovou, né? É, Tava sim, nessa indefinição. tá. Vamos fazer então talvez 4-2-3-1 para não complicar. Isso. Dourado, Sim, Dourado. vamos escolher os dois, Dourado e Maicon. pra Dourado nós. e Maicon. Por enquanto ainda é o Maicon, né? Eu não sei. De novo. Pode jogar os dois, né? Pode. Pode jogar Dourado dois. e Maicon. E Débora. Ah, eu tenho dúvida. Eu gosto muito do Edenilson. Eu acho bom jogador também. É, até o Patrick eu colocaria ali nessa Bom, mas aí já dupla pode botar na outra linha de 3. É. Patrick. Nenhum deles. E aí? Na linha de 3? Ficou Dourado e Maicon. A minha linha de 3 eu botaria o Everton, o Nico Lopes e o Luan.
Que mesmo que não tenha feito um grande 2018, bom, aí na hora de selecionar não tem como deixar Eu ele acho que fora. fechamos, né? Não, Qual que o senhor botaria? não existe, D'Alessandro? não existe seleção no Rio Grande do Sul sem O pior é que eu nesse momento, eu me belisco também. Não, por favor, botar o Nico Lopes e não botar o D'Alessandro. Eu vou fechar com o senhor, D'Alessandro. Eu nesse Mas hoje ele não é momento nem não. titular do time dele. Então, essa mas é a então... questão. É Não, titular. Claríssimo. Não, Terminou titular. titular. Terminou o ano titular, mas ele não era titular. Ficamos com Cuesta ou Oscilou a Kahneman posição. e Nico ou D'Alessandro. E na frente, centroavante. Pode botar o Guerreiro? Pode botar o Guerreiro. Everton e Guerreiro. Não, O Everton já tá. Eu vou votar no Guerreiro também. se o Guerreiro voltar, Mas ele é do Inter, né? até porque o Grêmio tem 2 jogadores que foram mal e um novo que a gente não viu jogar. Alexandre, centroavante. É difícil. Bom, o Grêmio não tinha centroavante, né? Até ontem, né? Então, eu Viseu. obviamente não vou colocar nenhum dos dois. É que não dá pra colocar o Viseu, porque tem que ver o cara jogar também, né? Mas ficou o Guerreiro, então. Vamos lá. É que a situação Lomba, do Guerreiro é igual ao do Viseu, não fardou ainda. Dá né? pra botar o Luan de falso 9, daí o D'Alessandro entra no time. aí dá. Pode ser. Bom, aí É dá- mais dá- razoável bom, fazer isso do que apostar nos caras que não Olha aqui, jogam ó. ainda. Como ficou? Lomba, Cuesta, Dourado, Nico, D'Alessandro e Guerreiro. 6 do Inter e 7 do Grêmio, porque nós colocamos 13, né? Sim. 7 do Grêmio. Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Everton, Luan. Eu acho que não ficou, não está tão disparado. Mas o Grêmio tem ainda para agregar nisso, que eu acho que eu aposto no Tem o Viseu que 2019. pode entrar. O Viseu que pode entrar, Montoya. o Matheus Henrique, o Montoya que contratou agora Montoya. e o Jean-Pierre. Eu acho que para mim o grande diferencial na comparação é a gurizada da base que vem do... E do Inter, quem é que pode estourar? Lindoso, Sarrafiore. Lindoso pode jogar. Neilton. Não é mau jogador. Não é, não. Vem cá, ficou Edenilson de fora. Patrick de fora. Entende? Esse Sarrafiore é uma promessa, como os meninos do Grêmio. Promessa. Parede. Parede, Neilton. Neilton, eu acho que também pode surpreender positivamente. E eu gosto dele, porque ele faz gol. É bom Internacional Eu tem- gostava do Marinho porque fazia gol, agora não faz E mais. tem um jogador que Nem contra o sindicato. que 2018 foi mais para se recuperar do que para jogar, que é o Wellington Silva, que é bom jogador. Renovou, né? Renovou. Que renovou por mais um ano, é bom jogador. Não pode se machucar, né? Porque Não. o que atrapalhou ele Esse é o realmente problema. Ninguém também. escala o Jonathan Alves, o Potter. vocês Ah, eu querem? gosto do Jonathan Alves. O André, tu não quer o André pessoa, também? Tu gosta dele Eu como gosto como pessoa. jogador, é que eu acho que ele não teve sequência, não adianta. Os jogadores são contratados. Tu não gostava aí- do Brian Rodrigues? Não, não é. Juventude É gosta, que olha contratam, não dão sequência, daí trazem outro, não dão sequência, daí trazem outro, não dão A Débora sequência, a foi gente não firme, sabe o que hein? esperar, né? Defendeu o Jonathan Alves. Mas olha, o Jonathan Alves é difícil. Mas dar um uma pouco eu sequência. concordo com a Débora. Eu queria ver ele jogar umas 5, 6 partidas na sequência do Gaúchão. Olha, não como torcedor, se tu ia querer ver. Mas olha aqui, ó, ele, na média ele não ficou abaixo dos centroavantes, do Grêmio, do Inter, Não. quando o Damião ficou. Ficou. O Damião ficou. Não, ele é de chorar. Ele chora de ruim. É Brian Rodrigues. É Brian Rodrigues aqui, ó. Acho que não dá pra comparar, porque o Brian pouquinho é outra prateleira, né? Falar do Juventude. É que tu não viu o Jonathan Alves. Valeu, obrigado, Débora. Valeu. Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. Alexandre. Abraço pro pessoal. Obrigado, Campeão professor. Audiência. Amanhã, 12h30, então a Débora no SBT, Tô esperando vocês. canal da família. Tá me devendo uma visita lá.